Luiz Maia nesta manhã. Som. Louvado seja Deus. Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero expressar a minha alegria de estar aqui em São Mateus. E eu acho que eu não falei para o pastor Davis, não. Eu sei, era bem ali, pertinho, né? Mas eu estudei aqui em São Mateus. Estudei, eu vou falar assim, né? Vou acabar revelando um pouco a minha idade, mas não tem um problema com isso. Em 90 ou 91, no colégio ali, próximo a antigo Barateiro. Não sei se tem um Barateiro aqui ainda, tem? Perto da estação? Tem? Numa ruinha ali em frente. Ah, mudou o nome? Extra. Aí tinha uma... Açaí? Açaí. De novo. Eu estudei numa escolinha ali, eu era criança, chamado Dom Pichote. Alguém estudou lá aqui? Estudou? Ah, tenho colegas aqui então, da minha época também. Eu estudei lá no Dom Pichote. Logo depois eu retornei para a Bahia e sou pastor lá na igreja Fé e Graça, que é uma igreja hoje que a gente faz parte da Rede Comuna e faço parte dessa família. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Davis, da sua esposa e de toda a liderança da Comunidade da Graça, que devolveu a mim um pouco de oxigênio espiritual. Ser pastor não é fácil. E ser pastor em Feira de Santana é mais difícil ainda. Então, quando eu digo que devolveram oxigênio, é porque devolveram mesmo. No ano passado, eu estive quase que à beira de uma depressão, e foi através do pastor Ronaldo, dos pastores da Rede Comuna. Eu me emociono um pouco quando eu falo disso, mas me ajudaram a passar por conta do peso que é o ministério e tantas outras coisas. Mas graças a Deus que eu não cheguei lá. O Senhor usou homens para me resgatar e levar à frente a obra do Senhor ali na cidade de Feira de Santana, que todos aqui estão convidados para estarem lá, tá? A nossa igreja é uma igreja pequena, uma igreja ainda que, no máximo, nós temos entre membros e congregados 100 pessoas. Passou por uma mudança muito grande de mentalidade, de firmeza, de responsabilidade do Evangelho de Jesus. Porque parece, pastor, que todas as heresias que existem no mundo parece que nasceram em Feira. É impressionante como Feira de Santana exporta heresias, né? Tem igrejas sérias lá, sim, tem. Mas o embate, a luta é muito grande. Minha esposa chama-se Lorena. Ela estaria aqui comigo hoje. Inclusive estava com passagem comprada. Mas essa semana passada ela teve uma infecção urinária e a imunidade dela baixou e ela não pôde estar conosco aqui. Mas não vai faltar oportunidade para estarmos juntos aqui, porque somos da mesma família, tá bom? Abra sua Bíblia aí comigo, vamos compartilhar uma palavra. Essa água posso beber, pastor? No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Enquanto você encontra, eu trouxe um livro, um livreto na verdade, né? Nosso. Eu tive a graça
de escrever. Tem 3 livros e um está ficando pronto, viu, pastor? Esse 4º livro chama-se Evangelho Inconveniente. Estou terminando ele para a gente fazer o lançamento aqui. Mas eu trouxe esse livro aqui, se você quiser comprar no final, o valor é R$25, tá? É um pouquinho puxado, mas tem um propósito. O nosso ar-condicionado da igreja queimou. E olha que ar-condicionado aqui já não é luxo, é uma necessidade. Na Bahia, em Feira de Santana, é quase que uma necessidade de sobrevivência, né? Então, nosso ar-condicionado quebrou, nossa igreja é pequena, então eu resolvi fazer esses exemplares que já não tinha mais, para vender, para levantar o valor do ar-condicionado, gira em torno de R$2.500. Não vai dar para levantar o valor total, mas o que eu vender aqui, os livros, é para a gente chegar lá e a gente pelo menos dar entrada no ar-condicionado, tá bom? Eu trouxe 40 livros aí. Jerusalém, dos judeus ou dos palestinos? Então esse livro aqui faz uma viagem geopolítica e teológica sobre esse conflito lá em Jerusalém. De quem é? Dos judeus ou dos palestinos? Esse livro aqui vai ser muito bom para você. Adquira e você vai estar ajudando a gente a colocar um ar-condicionado novo lá na igreja. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Se você encontrou, diga amém. Diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo, somente até aí. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo. Nós estamos aqui estudando sobre o Sermão do Monte, não é isso, pastor? E nós vamos falar hoje sobre o sermão numa perspectiva um pouco mais, fazer uma visão geral do Sermão do Monte, e vamos entender alguns princípios para a vida. O Sermão do Monte nos traz princípios para a vida. Eu tive um professor no seminário que ele dizia o seguinte: se toda a Bíblia se perdesse e somente os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus fosse encontrado, já seria suficiente para apontar ao homem o caminho da salvação. Jesus aqui estava à beira do Mar da Galileia, da região de Cafarnaum, e ele então estava ensinando, discipulando os seus seguidores, os seus discípulos mais próximos. E de repente Jesus olha ao longe e vê uma multidão que também o seguia. Dizem que pelo menos 3 motivos distintos levavam as multidões a seguirem a Jesus. O primeiro motivo é que Israel, naquele tempo, estava passando uma grande crise econômica e política, subjugado pelo Império Romano, e havia uma grande miséria em toda a região de Israel. E o povo ouviu falar que Jesus, por onde passava, multiplicava pão, multiplicava peixe. Então o povo queria participar dessa multiplicação. O segundo motivo era que o povo ouviu dizer que aquele nazareno, por onde passava, ele dizia ao cego ver, e o cego enxergava. Dizia ao leproso ser limpo, e era limpo.
Chegou a notícia que um dia Jesus disse ao morto: sai para fora da tumba. E o morto ressuscitou. Então o povo queria saber e vivenciar esses milagres. E o terceiro motivo era para testificar se aquele ali era o Messias anunciado pelos profetas e pelo Antigo Testamento. Então a multidão seguia Jesus e tinha os seus motivos. E ali em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, Jesus começa a ensinar aos seus discípulos. E no capítulo 5 inicia esse famoso sermão chamado Sermão das Bem-aventuranças. É interessante notar que o Sermão do Monte é o manual do discipulado que forma o caráter do cidadão do reino. Você pode repetir assim comigo? O Sermão do Monte disciplina o caráter do cidadão do reino. O Sermão do Monte é importante, é tão importante por isso. Porque o Sermão do Monte traz a perspectiva ideal do que é ser um cidadão do reino de Deus. É importante entender que o Sermão do Monte ressignifica a fé mal compreendida pelo judeu. Essa palavra ressignificar é muito usada hoje, está sendo muito usada hoje. Mas a ideia de significar não é dar um novo sentido, não é dar o novo significado, mas ressignificar é trazer a verdadeira ou o verdadeiro sentido do que se é. Então, quando você lê o Sermão do Monte, você ressignifica, ou seja, você entende o que verdadeiramente é o que é. E o que é, vamos entender daqui a pouco. E essa fé foi mal entendida pelos judeus. Quando você percebe, e o próprio Jesus fala isso, ele não veio exterminar a lei, ele não veio acabar com a lei, mas nele se cumpre a lei de Deus, impossível para o homem, mesmo porque a lei tinha 366 artigos para serem cumpridos. E se você não cumprisse um, você era réu de toda a lei. Então Jesus cumpre a lei em si, para que o homem pudesse ser livre, e em sendo livre, pudesse compreender o amor de Deus. Então, o Sermão do Monte ressignifica a fé mal entendida. E o capítulo 5, 6 e 7, Jesus discorre sobre vários assuntos concernente à prática vazia da lei. O problema não é a lei, o problema é a má interpretação e a prática vazia. Não adianta você conhecer a Bíblia, você conhecer a fé, você ouvir falar de Jesus, mas a sua prática de fé ser uma prática vazia. Termina o culto, termina o louvor, vamos para casa. A vida continua, a mentira permanece, o adultério permanece, a pornografia permanece, sabe? Não adianta. E foi justamente isso que Jesus veio ressignificar, porque os judeus faziam assim. Aliás, em Isaías capítulo 1, a partir do versículo 15, o próprio Deus reclama do povo. Lê lá depois. Isaías capítulo 1, Deus fala assim, ó: parem de trazer a mim os seus holocaustos. Olha só o que Jeová chega a dizer: eu não tenho prazer nos vossos ajuntamentos.
E quanto mais vocês multiplicam as vossas orações, assim diz o Senhor para o povo de Israel, eu viro as costas para vocês. Agora ide e limpai de vosso meio todo pecado, toda iniquidade, e ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão brancos como a branca lã, e me buscarão, e eu vos responderei, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O problema não é o pecado, o problema é quando o pecado torna-se parte do meu caráter. Porque pecar, todo mundo aqui peca, inclusive eu, acreditem. Porque tem gente que pensa que o pastor não peca. E pastor que é pastor, é claro, peco, porque eu não sou perfeito. Agora, pecado é consequência de um tropeço da caminhada. Não é um comportamento que faz parte do meu caráter e nem do seu. E qual a diferença minha e sua? Nenhuma. Somos todos iguais. É por isso que em família, um cai, o outro levanta. Um tropeça, o outro chega. E é isso que Jesus vai tratar aqui. Então vamos aqui entender o capítulo 5, 6 e 7 de uma maneira bem geral, pontuando os pontos principais do capítulo 5, 6 e 7. Capítulo 5. Jesus, o ponto principal aqui é o perfil do cidadão do reino. O perfil. Quem é esse cidadão do reino? E aí ele inicia o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Ele inicia o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E aí ele vai. Não vai dar para falar aqui cada um, porque cada bem-aventurado desse aqui daria para falar um mês. Mas o importante é você entender o que significa isso. A expressão bem-aventurado aqui, no termo original do grego, é Macarios. E Macarios refere-se àquele que vive a plenitude da alegria. Então quem é o cidadão do reino? É o Macarios. E quem são os Macarios? Ou quem é o Macário? É aquele que é alegre em Deus e não precisa de coisas ou terceiros para se alegrar. Não é estar, mas é ser feliz. E o interessante é que quando você lê as bem-aventuranças, toda a felicidade do Macário, do cidadão do reino, não se limita a si mesmo, mas ele é feliz quando ele vê a justiça, quando ele vê o pobre sendo socorrido, quando ele vê a viúva sendo socorrida, quando ele vê o faminto ser alimentado, quando ele vive a plenitude de Deus no outro. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. É impossível amar a Deus senão no outro. Ah, eu amo a Deus. Ama? Não são as suas palavras que testificarão disso, mas é a maneira como você trata o outro. A importância que o outro tem para você revela a importância que Deus tem para você. Não se ama a Deus de modo horizontal, é impossível. E acredite, foi isso que Deus condenou do povo de Israel. Vocês vão, se ajuntam, faz os seus ajuntamentos, oferecem o melhor, sim, oferecem. Mas o órfão está passando fome, a viúva está sendo oprimida, o estrangeiro não é socorrido. É impossível. Tudo isso aqui só tem significado
se a maior importância aqui for você. E eu quase choro ali, ouvindo o pastor falando, né? Eu escutei, meu coração, sabe? Porque a essência do evangelho é esse. Não é ser uma igreja institucional, mas é ser uma família que chora com os que choram. Que não tem a sua geladeira como propriedade particular, mas como propriedade que compartilha. Se a tua geladeira só serve para você, você está longe do reino de Deus. Se a tua despensa é só sua, Deus já saiu de lá, ó, há muito tempo. Porque o Macários, o feliz, porque é bem-aventurado, a expressão mesmo original é felizes são. E Macários é aquele que a alegria se completa quando eu consigo transformar tristeza em alegria na vida do meu próximo. Querido, é isso. É isso. Evangelho é prática, não discurso. Porque a minha pregação, ela começa quando eu desço do púlpito. Quando eu subo, é discurso. Pregação é quando eu desço. Deu para entender? Então isso quer dizer que todos são pregadores, né? Alguns discursam, mas todos pregam. Você pode repetir isso comigo? Alguns discursam, mas todos pregam. Inclusive eu. Pode falar, já correu, né? Fala assim, inclusive eu. Inclusive você. Eu estou vendo um monte de pregadores aqui, ó. Sem microfone na mão, sabe? Mas na vida, no tratar, em casa, sabe? Então o Sermão do Monte fala disso. Bem-aventurados são os que não se vê como finalidade, mas como meio da glória de Deus. O Macários, ele não se vê como a finalidade, mas como meio. Você é apenas meio. E aí, eu costumo dizer que toda bênção que Deus tem para você, se você pensa que a finalidade é você, não é bênção de Deus. Toda bênção. Deus não faz nada para mim, Deus faz para nós. E o Pai Nosso diz isso. Quando Jesus ensina a orar, Ele não diz, Pai meu. O Pai é de quem? É nosso. Então quando eu oro, pedindo uma bênção, precisando de uma bênção, Pai, que eu seja canal dessa bênção. Me abençoe, mas que a bênção não seja eu, a finalidade, o fim, mas que eu seja o meio. Eu abençoo. E aí se eu for falar aqui, eu vou me empolgar, porque quinta-feira eu falei sobre a mulher samaritana, e como Jesus falou para ela, olha, eu farei de você a nascente de um rio. E nascente de rio você não consegue prender. Por mais que você tente entupir, ele vai achar força e vai sair. O que Jesus quer de mim, de você e da mulher samaritana é que em você se torne a nascente de um rio. E a nascente de um rio abençoa você e todos ao seu redor, que bebam, que se fartem e sejam cheios da graça de Deus. É isso. Ah, eu sou cristão, virou moda, né? eu sou evangélico, eu sou não sei o quê, moda evangélica. Eu falo lá na igreja que eu tenho um pavor dessa expressão. Moda evangélica. Você sabe qual é a moda evangélica? Não existe moda de gente. Sabe? Perfil de gente. Perfil de decente e de indecente. Porque a Bíblia não é um livro para crente, é um livro para a humanidade.
tudo que está aqui não é para o cristão, é para todos. Os cristãos são aqueles que entenderam e se lançaram nele. Mas é um livro para todos. E ser cristão, na essência da palavra, é ser um pequeno Cristo. A palavra cristão significa pequenos cristos. Então, tem um Jesus lá na tua casa, tem um Jesus lá no teu trabalho, tem um Jesus no passeio que você passa, tem um Jesus no centro da cidade, tem um Jesus, sabe? E você nunca estará só, porque sempre terá alguém precisando de Jesus. E é você que está lá. Você que está lá. E depois ele termina o capítulo 5, falando lá pelos versículos 13 e 14, falando sobre esse perfil do bem-aventurado que se torna luz do mundo e sal da terra. Ele encerra falando isso. Macários, as bem-aventuranças ali, que é o perfil do cidadão do reino, culmina em ser luz e sal. Luz, porque ilumina, simples. E aí, pastor, eu consigo dizer que a luz, quando chega, não precisa dizer cheguei. Precisa? Quando você acende, bonito aí não. Quando você chega em sua casa que você acende a luz precisa falar assim, olhe para mim, eu cheguei, olhe para mim. Precisa. Porque quando a luz chega, né? Chegou. Você fala, ó, eu sou cristão, tá? Olha, eu sou crente. Porque aqui para nós, tem uns crentes que, se eu não fosse convertido através deles, eu queria correr a léguas. Sério, povo chato, sabe? Impõe jugo, é uma chatice, sabe? E eu fico imaginando ser parecido com Jesus. Se for assim, Jesus era chato. Ou tem nada a ver com Jesus. Jesus chegava, não precisa falar que chegou. A festa estava garantida. Ele que diz isso. Chega um beberrão e um comilão, porque Jesus comia com todo mundo, bebia com todo mundo, fazia festa. Não é cachaça não, pelo amor de Deus, viu? Ele trazia alegria. Não precisa, luz que é luz, não precisa testificar que chegou. Todos sabem que chegou. E sal da terra. Sal faz o quê? Fala 3 coisas do sal. Você sabia que sal, a palavra salário vem de sal? Salário vem de sal. O sal era, na antiguidade, era conhecido como ouro branco. Então, se pagava o funcionário, hoje não, hoje lá na igreja, quando a gente tem um trabalho social muito bom lá e a gente faz arrecadação de cestas básicas, e aí eu falo, gente, pelo amor de Deus, não traz sal não, porque antigamente era uma enxurrada de sal, tinha que fazer uma cesta de sal, tinha que trazer uma cesta de sal, mas o sal antigamente tinha valor, então salário vem de sal. Então o sal tem valor, e Jesus sabia disso. Segundo, o sal preserva a vida. Quem já comeu aqui carne do sol? Bom demais, né? Com aipim cozido e banana cozida. Meu Deus do céu. Tem que salgar e colocar no sol. Porque o sal mata a morte. O sal devolve, preserva, para que não se decomponha. A igreja, você é o sal do mundo. Porque preserva. Porque permanece, faz permanecer. E terceiro, sal dá sabor. Sal não salga. Aliás, eu vou até um pouco mais. O sal não dá sabor. O sal realça o sabor do que já tem.
você encontra, aí você sente o sabor do que já é. Sal demais não presta, sal de menos também não realça o sabor. Tem que ser na medida certa, não pode ser chato, sabe? Tem que ser na medida certa, tem que entrar, sair, deixar o sabor lá, porque a humanidade precisa encontrar o alimento que há em você. E se o alimento que há em você, ou o alimento que é você, for salgado, só come uma vez, e a pressão sobe, dá dor de cabeça, e ninguém volta. Na medida certa. Você está vendo como é o perfil do cidadão do reino? Vou pular para o capítulo de número 6, que diz o seguinte. Capítulo 6, Jesus fala sobre a verdadeira religião. Já estou caminhando para o final, tá? A verdadeira religião. E qual é a verdadeira religião? Eu estou terminando de escrever um livro chamado Evangelho Inconveniente. Eu passei 12 anos da minha vida como conferencista, e o que eu vivenciei aqui, fora do Brasil, pregando, eu só não desviei porque eu amo Jesus, mas eu ressignifiquei muita coisa na minha vida como cristão. E eu disse, se for para ser assim, eu não quero. Prefiro pregar lá para 30, 40 pessoas. Quando eu assumi a igreja, pastor Lorena, que se acaba de ir, tinha dia, logo quando eu assumi a igreja, tinha 5, 6 pessoas. Mas tinha culto que só ia eu e ela. Aí dava o horário do culto, ninguém chegava. Aí eu olhava para ela assim, ó bem, vai chegar ninguém, não, vamos orar aqui e vamos embora. Ela disse, não, eu quero ouvir. Pode pregar. Falei, mas amor, você já ouviu quase todos os meus sermões. Não. Pregue porque eu vim para o culto. E lá em casa, quem fala mais alto sou eu, né? Ela diz, vai lavar o prato. Eu já vou. Pegou bem na piada, não. Mas enfim, na frente da igreja, a gente começou a igreja, tinha 50 cadeiras, pastor, 50 cadeiras. E do outro lado tem uma loja de material de construção enorme. Quando o culto começava, era a hora que baixava as portas lá. E o gerente, os funcionários ficavam arrumando lá, né? E aí eu fiz uma série sobre escatologia lá. E aí teve dias que só era a Lorena que ia. Sentava a minha esposa e eu, taca-lhe pau, pregava. E aí um dia eu recebi um convite para dar uma palavra lá na empresa, nessa loja, para os funcionários. E aí o gerente me chamou, falou, pastor, a gente quer lhe ouvir, porque toda a série de escatologia que o senhor pregou, eu, o outro gerente, o funcionário tal, fulano de tal, todo mundo ouvia aqui, porque o som chegava aqui. E já teve gente que se converteu aqui por causa da pregação lá. E eu pensava, pode aplaudir o Senhor. E eu pensava que era só a Lorena que estava assistindo, que estava ouvindo. Então, o Sermão do Monte trata sobre a verdadeira religião. No capítulo 6, Jesus trabalha os 3 principais fundamentos da fé judaica. Fundamentos da prática da fé. Que são esmola, oração e jejum. Então, no capítulo 5, Jesus trabalha esses 3 fundamentos. Pode observar. Esmola, oração e jejum. Se o judeu cumpre isso à risca, ele pagou o preço que ele tinha que pagar para manter a sua fé. E aí eu amo Jesus, um dos motivos é por isso. Porque ele não alivia. Não existe meia verdade com ele. Ou é, ou não é. A primeira coisa que ele vem falar aqui sobre prática da verdadeira religião, no capítulo 6, versículo 2, ele fala assim, assim,
Quando deres esmola, não faças tocar trombeta. Esmola aqui não é a moedinha que você dá no farol, não. Esmola aqui, o termo aqui no original é benefício. Todo benefício que você faz, não faça tocar trombeta. Vocês entenderam como faz, mas se perderam na essência. Eu ajudei fulano, então ele me deve a vida, a alma, o sangue. Tem gente que é assim. Todo o benefício que nós fazemos, a partir do momento, e ele fala assim, ó, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda faz. E quem é a mão esquerda ou a mão direita? Quem são? É você mesmo. Sabe quando você vai, e Deus é lindo, porque Deus é lindo, Ele mostra, ajude, Ele vai mostrando. Compartilhe. E aí o indivíduo vai lá, vou usar aqui exemplos, tá? A cesta básica. Vou ajudar, tá? Ô, minha irmã. Vou tirar aqui uma foto, aqui uma selfie, ó. Eu dando a cesta básica para a irmã que está passando necessidade. Aí vai lá no Instagram, eu estou, acabou. A irmã foi abençoada, mas você virou lixo. Perdeu, tio. Não estou falando que a igreja faz um evento lá, a gente fez uma ação social, que eu gosto muito, de cruzada e ação social, né? A gente fez lá, só o médico que a gente conseguiu, atendeu 700 pessoas num dia. Sabe o que é isso? Cesta básica, tudo bem, a igreja reunida, isso divulga, ajuda a atrair pessoas para ajudar mais, mostra que a igreja está fazendo, mas a intenção do coração, Deus sabe. Ninguém cai no ato da prostituição. O indivíduo já caiu quando planejou, já foi. O ato ali só foi porque Deus conhece o que está no coração. A mão direita e a mão esquerda são vocês, somos nós. Quando eu faço e o meu coração diz, olha, você é o cara porque fez, já foi, acabou. Nada que eu faço quer dizer que sou melhor do que quem não faz. Quer dizer que eu compreendi mais o quanto sou miserável, pobre e nu e preciso de Jesus. Conheço muitos lá em feira, sabe, empresários riquíssimos, mentirosos, são prostitutos, mas todo dia de culto está lá dando dízimo, dá certinho um dízimo e acha que isso está, sabe? Aí eu vou falar igual a Jesus, deixa lá a tua oferta no altar, deixe, mas vá se consertar. Vai se consertar, porque o teu dízimo, a tua oferta não purifica o teu pecado. O que você faz de bom ou o que você faz de melhor não purifica quem você é. O que purifica a nossa vida é a nossa comunhão com Deus, que nos deixa menos piores a cada dia. Amém, queridos? Evangelho é isso. E aí ele fala sobre oração. Já estou caminhando para o final. Eu esqueci de marcar aqui, pastor. O senhor me falou, mas eu esqueci de marcar. Mas já estou terminando. Então Jesus traz o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do que é fazer benefícios. É fazer sem pedir para tocar trombeta. E aí ele fala sobre oração e jejum. E na oração e jejum, a partir do versículo 5, ele traz o Pai Nosso, numa estrutura de oração judaica, né, que inicia direcionando a Deus.
depois direcionando a si e depois terminando direcionando ao próximo. O problema não é a estrutura e nem as palavras, o problema é o sentido da oração. Eu conheço pessoas que idolatram o calo que tem no joelho. Eu conheço, gente. Eu só tenho cara de novo, só. E de besta. Só. Mas eu já vi coisa que vocês não têm noção. Tem gente que idolatra os meus calos no joelho. E o da língua é maior ainda, o calo da língua. Maior ainda. Ninguém é definido como homem de oração, mulher de oração, pelo tamanho do calo no joelho. Não! Homem de oração e mulher de oração é aquele e aquela que as suas orações se transformam em atitudes quando levantam e saem do quarto de oração, da cadeira, levanta do joelho. Não estou falando aqui que não deve orar de joelho, ore de joelho. Eu gosto de orar de joelho, não muito hoje em dia, de joelho, mas eu oro andando, correndo no meu quarto, no carro, na igreja. O problema não é a forma, o problema é o sentido. Eu vim de um ambiente que o líder de jovens passava era com a régua. Se via alguém descansando um joelho, ele pá! Bota o joelho no chão, ora. Uma vez eu fui pego meio de surpresa. Eu era jovem ainda, eu estava orando, cochilei. E aí estava eu lá orando. Sério, pastor? Jesus, eu te perdoo, Pai. Eu te perdoo, Senhor, pelos teus pecados. Quando eu acordei, eu falei, meu Deus, o que eu estou falando? Mas é isso. O formato, sabe? Tira a essência. Tira a essência. Eu já vi gente orar, eu comecei a pregar num culto de libertação, que todo culto é culto de libertação, mas eu comecei assim, que tinha gente que ia fazer campanha para Jesus matar a amante do marido. E ainda não tinha vergonha de pedir oração no ouvido assim. O evangelho lhe ensina a amar. Até a amante do meu marido, pastor, até a amante do meu marido. Quer dizer, andar junto também não. Mas ame, ore. Porque, escute isso e grave, todo milagre que acontece pelo amor. Aleluia! Não há milagre sem amor. O paralítico levanta, não são as palavras, mas o amor que emana. Sabe as campanhas que tem por aí? 7 semanas para libertar minha família. Quer fazer uma campanha? Faça a campanha por você. E ore sim pela sua família. Mas não adianta orar 7, 14, 21 e não sei quantas semanas e continuar mentindo, continuar grosso dentro de casa, grossa dentro de... Porque o povo não se converte assim. O que atrai as pessoas para Jesus é o amor de Deus revelado nas suas atitudes no dia a dia. Aí ninguém aguenta. Estão te perseguindo, ame. É no trabalho, leve uma água gelada todo dia para ele, ó, bem gelada. Se ele não tiver amidalite, né, óbvio, senão vai acabar de matar. Ame. Querem tomar o teu lugar? Ame. Porque quando o amor de Deus habita em mim, eu não brigo por nada. Eu entendo que tudo é a direção de Deus. Se perdi, não foi perdas. Foi lugar desocupando para coisas melhores vir. Eu entendo isso. Amém. Oração e jejum. E aí eu termino. Aí Jesus fala assim, olha. Quando jejuares, para de desfigurar o rosto, bagunçar o cabelo, sabe? Porque o judeu era assim, um fariseu, né? E aí saía, eu estou jejuando.
Você conhece alguém que até muda a voz, né? Eu estou jejuando para a glória de Deus, sabe? Se botar a mão, quando até 3 caem. As coisas com Jesus é muito simples. O jejum é o esparro da alma. Mas o que Jesus ensina, o jejum, entra no teu quarto, assim como a oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, jejum sem ninguém saber. Eu entendo o jejum, sabe, como uma prática que deve ser feita na maior tranquilidade possível. De preferência, naquele dia, nem sai de casa. Porque jejuar e passar raiva na rua é só passar fome. Sofre 2 vezes. Passa fome e passa raiva. Não é assim, palmeirense? Passa raiva e passa fome. Quer jejuar? Jejue. Porque o jejum não é uma prática que veio do céu, não. Eles, povos, praticam isso. Equilibra a sua saúde, desintoxica o seu organismo, e ao passo que vai desintoxicando, vai te deixando sensível às coisas espirituais. É simples. Não, porque o jejum tem que ser de Coca-Cola. Já viu o jejum de Coca-Cola? Jejum de Big Brother. Esse jejum, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu vou encerrar capítulo 7. Capítulo 7, Jesus encerra falando sobre a verdade inegociável. A verdade inegociável. É impressionante. Jesus encerra falando sobre o juízo precipitado, mas o tema central são os falsos profetas. Ele fala sobre o perfil do cidadão do reino. Depois, Jesus trata sobre a verdadeira religião. E aí ele encerra falando, olha, não sejam assim como. No versículo 13 ao 23, Jesus fala sobre as 2 portas e os 2 caminhos. Apertado é a porta, mas espaçoso é o caminho que leva à perdição. Não entrem neles. Eu acho lindo isso, meu irmão. Que Jesus termina falando assim, olha, não façam assim. Porém, eu amo o versículo 13 ao 23, quando Jesus, a partir do versículo 15, ele fala assim, ó, cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Se existem os falsos, é porque existem os verdadeiros. E eu acho lindo, meu irmão, quando Jesus ele fala assim, ó, pelos frutos, eu vou dar uma ênfase maior para você não esquecer nunca. Fulano faz cair fogo do céu. Tenha medo, porque eu andar com uma pessoa que faz cair fogo do céu, eu quero distância. Olha, pastor, quando eu vou naquele monte, eu vejo umas coisinhas assim. Eu também falei com a minha oftalmologista esses dias aí. Ela falou, depois dos 40, você começa a ver algumas coisinhas assim. Ela falou comigo, né? Sabe, cuidado, porque no monte cai fogo, porque no monte não sei o quê, porque no monte é igual batismo com fogo. João Batista diz, olha, ele tem na mão a pá que limpa a eira. O que não presta lança no fogo, mas o que presta é levado ao céu. Assim também sois vós, porque ele vos batizará com o Espírito Santo. Aqueles que vão. E os que não prestam, o que não presta, com fogo. Fogo destrói. 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 Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem espinhos ou figos de plantas com espinhos? Assim, toda árvore boa produz o quê? Produz o quê? Frutos, queridos, é fruto. Você identifica um homem de Deus, não é pela intensidade que ele fala, eu estou pregando assim, aqui, acredite, eu era gago, ainda sou, eu fico nervoso, gaguejo igual, mas eu nunca sonhei, imaginei estar pregando, já preguei em cruzada aí para 5.000 pessoas, 6.000, sabe?
e quebrou isso. Foi Jesus mesmo. Mas isso aqui não define o homem de Deus que eu sou, não define. Não é o meu dom, não é o meu talento. Falar bem por falar bem. Barack Obama é fantástico. Mas o que define um homem e uma mulher de Deus não são os dons e talentos, são os frutos que produzem. E Jesus está falando isso. É o amor, é o que você produz, é o que as pessoas chegam até você e comem o que você produz. É isso que define um verdadeiro profeta de Deus. Olha, está acontecendo ali, pode ir. Está acontecendo lá, pode ir. Mas isso não quer dizer que Deus está lá. E não sou eu que estou falando. Jesus termina falando assim, e aí eu encerro. Por quê? Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é o quê? Cortada e lançada onde? Fogo! Quem quer fogo aí? Agora ninguém quer. O que não presta é cortada e lançada no fogo. E aí eu amo quando ele termina e fala assim, ó. Portanto vós os conhecereis pelo fruto, ande junto. Queridos, eu já preguei em lugares que o cantor descia do púlpito e a gente ia jantar junto em algum lugar, era palavrão o tempo todo, era falando da mulher fulana, da outra mulher, era assim. E eu acho lindo, pastor Davis, o evangelho, que o evangelho não esconde nada. E por isso que eu me encontrei na comunidade. Por isso. Porque quando eu converso, olho nos olhos, eu vejo paz. Não vejo vaidade. Não vejo pretensões meramente de públicos, mas amor pela multidão. Eu me apaixonei por isso. E vivo isso hoje. E Jesus fala assim, olha, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. Eu falarei abertamente, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Olhem para mim. Jesus está falando aqui. Deus não usa quem vive na prática do pecado. Deus usa pecadores. Mas iníquos é diferente. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Pecado todos nós cometemos, nos arrependemos, mudamos de vida. Mas iniquidade é quando o pecado torna-se uma prática do meu caráter. Não sou eu que estou falando, é Ele. Como Deus vai usar alguém que Ele nunca conheceu? Ah, pastor, mas por que acontece? Porque o poder de Deus, o poder do nome de Jesus está no próprio nome de Jesus. Mas o indivíduo, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Então direi àqueles que estiverem à minha direita, vinde benditos de meu Pai, recebei de herança o que está guardado para vós antes da fundação do mundo. 24 a 29, Jesus encerra com o Macários, que edificou a casa sobre a rocha. A rocha é a verdade, a casa sou eu. Ele encerra e fala, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Ele encerra dizendo, eu assemelhá-lo-ei, ou seja, o Macários é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a verdade que sou eu. E aí, cai a chuva, sopra o vento. Em tempestade, mas a casa não cai. Diferente ao homem que edificou a casa sobre a areia. Cai a chuva, corre os rios, sopram os ventos.
E a casa cai, filho. A casa cai. Macários é aquele que edificou a casa sobre a rocha, que é Jesus. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Pessoal do louvor, quero orar com você. Eu amo Jesus, eu amo a verdade, eu amo a palavra. Essa palavra que queima a cada dia em mim. E que eu tenho certeza que alcançou também hoje, mais uma vez, o teu coração. Aleluia. Edifique a sua casa, a sua vida na rocha. Na rocha. A sua casa, a sua família. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Se vocês puderem cantar a mesma música, né? Sei que a sua fidelidade. Eu quero orar com você. Eu quero que você, nesse momento, direcione a tua mente ao teu coração e diga: Senhor, eu quero mais de ti a cada dia. Eu quero edificar a minha casa sobre a rocha que é a tua verdade. Eu quero edificar a minha vida na tua palavra. Porque a salvação não é uma salvação apenas para a eternidade, mas para aqui também. Ele te liberta. Ele te ama como você é. Não há diferença entre ninguém. Não há diferença, todos nós somos iguais. E precisamos da graça de Deus. Não há diferença. Não há. Entregue o teu coração agora a esta palavra e seja cheio da graça de Deus.